queria desde já agradecer a presença de vocês. E eu e o meu colega Felipe, nós ficamos com a última oficina deste dia e trata, na verdade, de análise de benefícios fiscais, avaliação e monitoramento. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar a vocês como será a dinâmica aqui da nossa oficina. Então, nós dividimos. A primeira parte vai abordar benefícios fiscais e análise das alternativas, que eu vou conversar com vocês sobre isso. E na parte 2, o Felipe vai tratar a respeito de controle, avaliação e boas práticas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E também eu acho importante eu dizer aqui, essa primeira parte, eu vou abordar o momento anterior à concessão do benefício, aquele momento em que o gestor ainda vai tomar a decisão em conceder ou não o benefício. E a parte 2, o Felipe vai tratar já do momento após a concessão. Então, o objetivo aqui da nossa oficina vai ser realmente trazer algumas orientações para vocês sobre a importância que tem essa análise da tomada de decisão dos benefícios fiscais. Esse momento antes do gestor decidir em conceder ou não o benefício, e após a decisão pela concessão, também o Felipe vai abordar boas práticas, critérios que o gestor deve observar, para que ele possa também avaliar e controlar os benefícios concedidos. Certo? Então, eu vou começar aqui pela parte conceitual, de forma bem rápida, porque vocês são da área. Mas, assim, eu tentei buscar um compilado assim, para tentar conceituar benefício fiscal, e eu vi um estudo do TCU, que foi muito bem feito, e, na verdade, o que eu pude observar é que não tem nada muito pacificado. O que eu verifico é que, dependendo da perspectiva do doutrinador, esse conceito ele recebe um certo viés. Então, às vezes, quando esse doutrinador é do direito tributário, ele já olha para o benefício fiscal como algo bom. Então, ele já enxerga como se fosse uma vantagem, como se fosse realmente um benefício. E aí ele se preocupa um pouco mais com a indução de comportamento no cidadão. E quando esse doutrinador ele já é um pouco mais do direito financeiro, ele já tem um olhar de que isso não é muito bom. Isso já é uma renúncia de receita, isso já é um gasto tributário. E aí ele se preocupa mais em saber qual é o impacto dessa decisão no orçamento e nas finanças públicas. E também quando esse doutrinador ele é do direito econômico, ou do direito econômico, ou da própria economia, ele também, o olhar dele já é um pouco diferente. Ele já tenta olhar sob a perspectiva de qual o impacto disso na economia do município, qual o impacto disso na concorrência, se isso vai afetar o princípio da neutralidade. E aí, o que eu achei prudente é trazer a vocês o conceito utilizado pelo TCU. Está passando? E o TCU utiliza o conceito de benefício fiscal, que é o mesmo utilizado lá pela STN, que é o da IPC 16. Então, ele entende que benefício fiscal realmente é uma vantagem concedida a determinados agentes econômicos que atenderam a alguns critérios, de forma que essas vantagens elas não estão disponíveis a outros setores por não terem atendido esses critérios. Então, esse é o conceito aí trazido pelo TCU. E agora, eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu quero contextualizar um pouco, para vocês entenderem por que o Tribunal de Contas trouxe esse tema para ser debatido aqui neste evento, para ser debatido aqui nessa oficina. Então, eu quero contextualizar como esse tema vem sendo tratado no cenário nacional.
E, para isso, eu trago alguns dados. Então, a gente verifica aí, são estimativas de renúncia de receitas do governo federal. São dados de renúncia de receitas do governo federal. Em 2022, elas eram de 348 bilhões. Em 2023, elas passaram para 456 bilhões. E a estimativa para 2024 é de 486 bilhões de renúncia de receita no governo federal, e informações de economistas do jornal Valor Econômico, eles falam que isso vai fechar em 520 bilhões para 2024. O que isso significa? 4,26% do PIB, isso lá em 2022, quando ela era de 348 bilhões. E, assim, para esse número se tornar um pouco mais próximo, lá em 2022, isso representava o orçamento da saúde, da educação e da assistência social somados do governo federal. E aí o TCU fez um estudo, porque ele há 10 anos ele vem tentando fiscalizar a renúncia de receita. Então, ele está aí na ponta aí de estudos, de metodologias, de técnicas de fiscalização. E aí eu pude perceber que eles evidenciaram assim, algumas imperfeições nesse modelo. E aí eles apontam aí as seguintes. Primeiro, por que esse modelo traz algumas imperfeições? E isso ele discutiu, trazendo estudiosos da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Banco Central, porque eles realizaram um estudo sobre isso. Então, porque principalmente não fazem parte do debate orçamentário. Então, se a gente analisar como o orçamento é debatido hoje e como o assunto renúncia de receita é debatido, realmente a gente não escuta ninguém falar sobre essas discussões. Outra coisa, eles são aprovados de forma cada vez mais fácil. Por quê? Porque existe uma pressão do setor privado em cima do setor público, do setor político. Então, tem ali as articulações políticas e as pressões privadas. Então, eles são aprovados de forma cada vez mais fáceis. Outra imperfeição que os estudiosos verificaram é que não comprovam as medidas de compensação. Então, a gente verifica que eles realmente colocam lá, as medidas de compensação serão as tais. Mas, efetivamente, como elas se concretizam, como elas se realizam, isso não é demonstrado. Não tem métrica de avaliação de resultados. Então, a gente sabe que é difícil você enxergar o resultado de uma concessão de um benefício. Mesmo que eles no momento da concessão, justifica, fundamenta, mas realmente você medir se o objetivo daquela política pública foi atingido, é muito difícil. E aqui, eu acho que é o mais importante, que na concessão do benefício fiscal, a informação ela é sem qualidade. E eu digo sem qualidade quando a gente compara com a informação que a gente tem hoje do gasto via orçamento, da prestação de contas. Então, se você comparar como você dá a informação do gasto direto e a informação do gasto indireto via concessão do benefício tributário, é incomparável. E aí também eu achei importante trazer algumas informações de como esse assunto é tratado em outros países. E essa informação também está lá no estudo do TCU. E eles verificaram que, no Reino Unido, os subsídios devem ser um instrumento de política apropriado para atingir o seu objetivo político específico, e esse objetivo não pode ser alcançado por outros meios menos distorsivos. Então, eles têm uma consciência de que, mesmo lá, é um instrumento distorsivo. E lá isso é tido como assim, ele só pode ser utilizado se não existir outro instrumento em que eu possa alcançar os mesmos objetivos.
Na Alemanha, isso na Alemanha é muito mais sério. Lá é tido como um princípio. Então, lá só serão concedidos se for o instrumento mais adequado e eficiente em relação a outras medidas. Então, aqui eu fecho o parêntese para que vocês entendam por que a gente está falando desse assunto hoje aqui no tribunal. E aí eu volto para o assunto aqui da parte 1 da nossa oficina, que é o momento que o gestor está lá sentado no seu gabinete e ele tem que decidir, concede ou não o benefício. E é sobre isso, sobre esse momento que eu vou tratar aqui com vocês. E aí, também do TCU, eles apresentaram alguns pontos que devem ser observados neste exato momento, no momento em que o gestor está lá para decidir se ele concede ou não um benefício. Primeiro, tem que ter estudos de alternativas as quais ele se baseou para tomar a decisão pela concessão do benefício. E esses estudos eles têm que estar documentados, guardados lá no órgão. Ele tem que se basear e demonstrar quais os riscos das alternativas para a solução do problema. Então, diante da alternativa A, B e C, qual o risco de cada alternativa? E quais os efeitos e os impactos dessas escolhas? Então, isso aqui, vou até trazer um exemplo aqui. Por exemplo, o Vale Gás do governo federal. Você pode até estar perguntando, quais alternativas, quais riscos, quais impactos? Então, primeira coisa é você diagnosticar um problema a ser resolvido, um problema social. Depois, você tem que levantar quais alternativas você tem para solucionar esse problema. Aí, por exemplo, o Vale Gás. Existia uma certa camada da sociedade que não tinha condições de comprar nem o gás de cozinha. Quais alternativas eu tenho? Eu posso conceder esse recurso direto na conta dele, ou eu posso conceder o benefício fiscal para a indústria do gás. E aí, diante dessas alternativas, ele tem que avaliar os riscos. Primeiro, se eu conceder o benefício para a indústria de gás, aquela camada da sociedade ali vai conseguir comprar o gás? Ou nem assim, concedendo benefício, o valor do gás reduzindo, nem assim ele vai conseguir adquirir esse gás? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Porque o que pode acontecer? Quais os efeitos disso? Você pode estar concedendo benefício, reduzindo o preço, e ainda assim aquele cidadão não tem condições de comprar o gás. E aí foi a decisão mais desastrosa. Porque você concedeu o benefício, não solucionou o seu problema. Então, tudo isso tem que ser documentado. E aí o TCU também ele traz aqui, para enfatizar isso, alguns nortes, alguns direcionamentos que o gestor deve tomar neste momento, que é anterior à concessão do benefício. Ele tem que explicitar quais os potenciais efeitos, quais as compensações e quais os impactos dessa escolha. E ele, durante o estudo, ele foca muito em explicitar, divulgar, expor, evidenciar tudo isso. E ele dá mais alguns direcionamentos. Essa decisão tem que ser tomada por uma base objetiva de evidências. Não adianta você escrever um texto lá romantizado, vai atender a população, vai gerar emprego e renda. Quanto de emprego, quanto de renda? E essa base tem que ser comparável também. Eu tinha a alternativa A, B e C, tomei a decisão pela alternativa A. Não adianta você escrever na alternativa A um texto, na alternativa B uma planilha, na alternativa C você desenhar qualquer desenho. Então, elas têm que ser desenvolvidas de forma que qualquer pessoa pode comparar.
E também deve ser avaliado qual o custo-benefício de cada alternativa, construída dentro de um modelo lógico. Então, isso tem que ser quantificado. Tem que ser quantificado. E também você tem que documentar quais os insumos e recursos que cada alternativa dela despenderia. Tudo isso tem que ser... na verdade, isso é um diagnóstico para a tomada de decisão. E aí, para finalizar, é aquele momento assim, se eu pudesse dar um conselho, então seria: faça um diagnóstico do problema social a ser tratado. Por quê? Porque todo mundo tem a impressão de que fiscalizar recurso público, fiscalizar o benefício fiscal, por exemplo, ele vai se iniciar pelo cumprimento da legalidade, se o beneficiado atendeu aos requisitos. Mas não vai ser nesse momento que a avaliação da política pública vai começar. Ela vai começar no momento em que você tomou decisão. Todo mundo tem que saber qual o problema social que você queria tratar, quais alternativas você tinha e por que você escolheu a concessão do benefício. Então, o conselho é: faça um diagnóstico robusto, com o estudo, com o objetivo de cada alternativa que você se baseou para tomar a decisão. E, para finalizar, essa aqui é a palavra de ordem. Deem transparência a tudo que envolve benefício fiscal, porque ele é análogo ao gasto direto. Da mesma forma que vocês se preocupam em dar transparência para o gasto direto, para o orçamento, tanto para órgãos de controle quanto para a sociedade, o benefício fiscal, o gasto indireto, ele tem que seguir a mesma lógica. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. E agora o Felipe vai conversar com vocês, que é no momento posterior à concessão do benefício. Certo? Eu já agradeço desde já a presença de vocês. Boa tarde. Bom, dando continuidade aqui, então, à apresentação, eu vou primeiro falar por que a gente utilizou esse material, que é o referencial do TCU, que é mais um material de excelente qualidade produzida por eles. Tá? E, desde 2014, a gente percebe que tem acórdãos deles a respeito do tema. Então, qual que é a sistemática que eu consegui perceber dos materiais? Eles começam a ter problemas sociais, diagnóstico, e nas decisões, eles vão desenvolvendo equipes dentro do tribunal para estudar o tema, até que chega a ponto de desenvolver, por exemplo, um manual de auditoria financeira e esse referencial que está aqui. Quer dizer, os caras começaram lá em 2014, lá em 2015, e só agora que está vindo aqui um material bacana para a gente acompanhar. Então, assim, não faria sentido a gente tentar criar outra coisa além disso, porque aqui estaria assim, um material bem completo. Agora, assim, seguir esse referencial vai bastar, por exemplo, para não sofrer determinada sanção do tribunal, para ser nota 10? Aí também eu não posso afirmar, porque assim, cada equipe de auditoria, ela, em determinado momento econômico, quando ela é designada para uma auditoria, ela foi designada para ver determinado objeto. Então, o cenário econômico pode mudar, e é por isso que também a equipe ela tem que delimitar o escopo com base na materialidade, relevância e no risco. Né? Mesmo assim, eu ainda recomendo fortemente para que leiam esse referencial, tá? Que aí vai estar bem mais detalhado, e eu desconheço um material melhor, realmente. Pois bem, ele é voltado para os auditores, tá? Para os auditores fazerem a auditoria. Mas, então, assim, por que está apresentando, então, para os gestores? Porque, justamente, se eu fosse um gestor, eu gostaria de saber o que o tribunal está vindo olhar aqui na minha cidade, né, no meu município. E também porque ele tem muito conhecimento disso que eu já falei, do que o TCU já trabalhou ao longo desses anos.
Ok. A ideia central aqui do referencial é falar que o benefício tributário ele não está desacoplado de uma política pública. Então, assim, pelo menos na visão tradicional, a gente vai pensar em benefício tributário se respeitou determinada regra da LRF, se foi feito mediante lei, se a lei realmente seguiu todos os passos. Mas aqui a ideia interessante do referencial é que ele trouxe que o benefício tributário ele é um instrumento para efetivar determinada política pública. Então, no caso que a Patrícia falou aqui do gás, por exemplo, não faria sentido apenas conceder um benefício, uma isenção ali, para a empresa de gás, né? O benefício ele só se legitima se a gente realmente verificar lá na ponta se a pessoa conseguiu comprar. Senão, viraria até um privilégio, um benefício assim, para a empresa, porque assim, não teria sentido. Pois bem, falando um pouco de auditoria, porque o que eu vou falar são os critérios e as boas práticas, o que é o critério, né? Então, o critério são as referências usadas para avaliar determinado objeto de auditoria, né? E o que é auditoria? Pelo conceito da MNBASP, é o processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com os critérios aplicáveis. A auditoria é o seguinte: você tem um parâmetro e você tem a situação encontrada. Você cruza, né? Se tem alguma coisa discrepante, você vai ter um achado, certo? Então, assim, o critério ele é algo essencial para a gente avaliar alguma coisa, tá? E dentro de uma auditoria, uma das coisas mais importantes que a gente sempre se preocupa é procurar a causa. Se tem determinado achado, a gente tem que tentar procurar a causa dele, porque senão o problema vai se perpetuar, vai chegar na próxima auditoria, no próximo exercício, e vai ter o mesmo problema, né? Então, assim, uma auditoria bem feita, ela conseguiria trazer e procurar a causa. Por mais que a matriz de achados seja um papel de trabalho de responsabilidade e de guarda do auditor, o próprio TCU ele divulga a matriz de planejamento de vários objetos de fiscalização que são rotineiros. Então, por exemplo, licitação. Licitação ele vai ter uma matriz de referência. Eu vejo isso, esse ponto. Tá? Então, assim, por mais que a gente saiba que é incômodo sofrer um processo fiscalizatório, o que a gente quer dizer é que não tem muito segredo do que a gente vai olhar. A gente vai olhar benefício tributário. Vai ter alguma surpresa? Não vai, porque vai estar tudo aqui na norma. Vai estar tudo o que o referencial aqui traz. Tá? Então, assim, acho que não precisa ter receio em relação a isso. Eu digo isso porque já foi falado de manhã que seria uma próxima etapa, né? Essa ação de controle externo que o tribunal está fazendo hoje é apenas o início para que futuramente venha a sofrer fiscalizações. Pois bem. Entrando agora mesmo nos critérios, eu vou exemplificar alguns apenas, né? Então, por exemplo, tem um aqui que já é desde a edição da LRF, no artigo 14, que fala que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Ok. E o que é isso? É um documento, sim. E como a Patrícia falou, ele é um documento que ele tem que ter uma metodologia e tem que ser demonstrado em memória de cálculo. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte: a gente chega, aí pergunta, foi feito tal documento? Foi. Foi discutido assim? Foi. Então, onde está? Não, mas aí é outro setor, está em determinada área, mas eu posso apresentar a ata em que a gente chegou em determinado valor. Tá, beleza. Muitas vezes essa documentação é falha, e ela não serve para os auditores criarem um convencimento de que o trabalho realmente foi feito. Tá? Então, as próprias normas de auditoria não nos permitem aceitar qualquer documento para comprovar se determinado procedimento foi feito. É necessário realmente que, por exemplo, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro seja realmente demonstrada. Ok. E também, no caso, ela já comentou das medidas de compensação, que estaria também no mesmo sentido. Aqui é mais um exemplo da isenção,
né, que no Código Tributário Nacional, que é decorrente de lei. Espera-se, ao menos, que todas as isenções concedidas no município estejam embasadas com lei e atualizadas, né? Sim. Uhum. Não é feito o estudo do impacto orçamentário, então. Exatamente, para é a concessão. porque nós, o que é feito, tem uma legislação, também tem um conselho que analisa economicamente e socialmente qual é o benefício que o projeto que aquela empresa que pretende implantar no município, ou então que já está implantada no município, que vai fazer uma ampliação, trará para o município. Então, a gente não faz esse impacto porque eu não tenho essa receita ainda, é uma receita nova, então eu não vou compensá-la. Simplesmente ele vai ter aquele incentivo de um período, enquanto ele estiver implantando aquele, ele não pagaria alguns tipos de impostos. Sim, mas é uma receita nova porque seria de que natureza? Um imposto, por exemplo? Sim, nova para o município, porque alguém vai implantar uma indústria no município, ele vai trazer novos recursos. Eu não tenho ainda isso. Se ele não implantar, e não fizer o investimento dele, eu não vou ter o IPTU, não vou ter o ISS da atividade econômica. Então, eu não tenho. Ele vai implantar, aí o Conselho faz o estudo e dá ou não o incentivo. Entendo, mas mesmo nesse caso, seria uma atividade que não deveria, então, estar sendo... não estava sendo praticada no município, porque, caso contrário, teria atividades análogas para poder, pelo menos, projetar, ou nem isso? Eu tenho uns critérios e tem um conselho que verifica isso. Eu não tenho assim, muito detalhe, mas eu sei que tem um conselho, tem uma legislação. Eu queria saber se esses impactos têm que ser feitos, porque no município onde eu venho não se faz esse impacto. A LRF exige que sim, né? Mas eu digo assim, se já tem a estrutura e deve ter um regulamento próprio para comentar sobre como é feito, eu acho que tudo deve ser lido antes de ser falado se está certo ou está errado, né? O fato de já ter a estrutura, de ter esse conselho, já é um grande passo, acredito eu, tá? Para que possa ser tratado. E o tema também, ele é cobrado, que é onde eu queria comentar aqui, até hoje, as receitas, inclusive, aqui no tribunal, de forma formal. Então, por exemplo, a gente pede em determinada... Está no 65 ali o demonstrativo regionalizado que tem que ter na LOA, certo? Veio o demonstrativo para cá, tá beleza. A gente está ainda num passo para começar a discutir as metodologias e para ver se realmente foi feito adequadamente, certo? O primeiro passo para você analisar qualquer coisa é primeiro você ter o documento. Se está sendo feito, aí você vai para um próximo passo. E eu queria colocar aqui o TCE, pelo menos eu desconheço os trabalhos que foram feitos numa profundidade maior, está ainda nesse primeiro passo. Então, as nossas normas são de remessa de documentos, inclusive de receitas, foram de questionários mesmo. Então, são informações e declarações que os gestores passam para a gente e a gente analisa numa série histórica tal, faz minimamente uma análise. Mas se foi feito de determinada metodologia ou não, aí teria que dar uma olhada, tá? Acredito que, de certa forma, é um tema novo e a maturidade dos gestores e a maturidade do tribunal, um vai puxando o outro, né? Então, é uma coisa ainda a se ver. Okay? Não é uma preocupação recente, né? Então, eu trouxe documentos de 2016 da TRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que já
estimulavam e encorajavam os tribunais a realizarem esse tipo de atividade, tá? Tanto em receita quanto em renúncia de receita. Ok. E mais aqui, só exemplificar, a IPC da STN, também, que fala sobre os cálculos. A forma de contabilização, desculpa. Pois bem, em 2021 foi editada a Emenda Constitucional 109, e para a União já tem uma determinação para diminuir os incentivos de natureza tributária. Tá? Para os estados e municípios não foi mencionado. Mas foi mencionado no parágrafo 4º que lei complementar tratará de critérios objetivos, metas de desempenho e procedimentos para concessão e alteração de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, assim, o referencial é de 2022, ele traz critérios e boas práticas. Mas aqui já temos um critério na emenda constitucional que está falando que lei complementar virá aqui apertar aqui o cerco, vamos dizer assim, né? Então, assim, já temos a LRF que traz critérios mais gerais, mas vai vir, então, ele exige então que uma lei complementar venha e ainda detalhe como os incentivos fiscais serão tratados. Ok? Ele traz aqui também dos dispositivos, redução gradual, regras, e aí as regras para avaliação. Que lei complementar que é essa? Tá. Então, tramita aí já tramitou pelo Senado Federal, foi aprovada e tramitou para a Câmara, a Casa Revisora, né? O PLP, Projeto de Lei Complementar 41 de 2019, que ele altera dispositivos da LRF, estabelecendo critérios objetivos, metas, desempenho e procedimentos. Da parte que eu achei interessante, que eu vi no referencial e também está aqui, nesse projeto de lei, é que se estabeleceu um limite global e também o benefício ele não pode estar, é aquele negócio que eu falei, não pode estar desacoplado de uma política social, certo? Então, ele tem que demonstrar que ele vai atingir um objetivo econômico, social, cultural, científico ou administrativo. O exemplo que é dado, até eu vou trabalhar na coerência, mas aqui já cabe, é que tem que ser, o benefício ele tem que ser coerente com as políticas públicas adotadas pelo município. Então, por exemplo, o município aqui que assinou um tratado lá, tal, convenções para que melhoria do meio ambiente, proteção do meio ambiente. Ele não pode chegar e gerar um incentivo fiscal para determinada empresa que seja contrária a isso. Ele tem que manter a coerência, certo? Então, é nesse nível do que vai começar a ser exigido e trabalhado esse assunto do benefício tributário. Em muitos casos, percebeu-se, até pela fala dos colegas, que os prazos de concessão dos benefícios tributários são bem antigos, né? Então, perpetuam-se benefícios. Aqui também a lei complementar, ainda em projeto, né, colocou ali o prazo de 5 anos que pode ser renovado. A obrigatoriedade de avaliação, não é? Então, assim, não basta conceder, você vai ter que acompanhar e o benefício vai se legitimando por ciclos de avaliação para demonstrar que a política pública que ele falou que ele ia alcançar, ele está conseguindo. E, por último, a prerrogativa de acesso pelas instituições de controle externo, porque, em muitos casos, o que foi relatado são obstáculos na questão do sigilo fiscal. Tá? Aí eu não tenho pormenores, mas, em alguns momentos, não foi conseguido ver mesmo, fazer a fiscalização sobre determinado tema. Alguns efeitos, algumas medidas mitigadoras foram propostas, como divulgar dados por setor. Então, você preservaria ali a individualidade de cada empresa, de cada pessoa, e o sigilo assim. Então, poderia ser uma coisa mais geral. O referencial ele é dividido em blocos de controle, certo? A Patrícia trabalhou a primeira parte, que é a análise da alternativa e a tomada de decisão, e eu vou continuar a partir do desenho do benefício. Pois bem, tem muitos conceitos aqui de direito tributário e de sistema tributário, certo? O benefício, por si, ele já afeta o sistema tributário que se imaginaria ser ideal, certo? Então, assim, no mercado, na economia,
Certo que tem falhas de mercado, mas, em tese, tem aquela mão invisível que traria o mercado para uma situação ótima. O benefício tributário ele vem ou para corrigir, de forma legítima, com uma atuação legítima, essas falhas de mercado, ou, quando ele é concedido, ele acaba por afetar essa interação do mercado, né? Um exemplo que pode ser dado temos 2 produtos, né? Então, você tem ali um biscoito de chocolate e um biscoito de aveia. Em determinado momento, a gente pode imaginar que, pela saúde da população, tudo, deva ser incentivado o consumo do biscoito de aveia. Então, vai reduzir o tributo ali, desonerar para o biscoito de aveia. E essa é uma característica do benefício tributário legítimo, que é a extrafiscalidade, né? Quando a tributação ela toma um sentido a mais do que arrecadatório. Ele busca objetivos outros que não apenas a arrecadação. Estaria ok. De simplicidade, a gente sabe que o nosso sistema tributário é muito complexo. Bom, aí temos reformas, tudo. O benefício tributário também teria que tentar ser o mais simples possível e o menos invasivo possível no sistema. Justiça, equidade e progressividade. Tem-se estudos, né, do direito tributário que falam que a tributação sobre o consumo tende a ser regressiva, portanto, penalizando os mais necessitados, os mais pobres, e a tributação sobre a renda seja progressiva, porque incidiria sobre a capacidade econômica do contribuinte. Teria que atender também como uma boa prática. A flexibilidade e anticiclicidade. A flexibilidade é a capacidade do tributo se encaixar em determinadas mudanças mudanças de cenário do que ele quer afetar. É uma característica que também é desejável, e a anticiclicidade, que é a característica de intervenção de determinada política econômica. Não é? O mercado ele é cíclico, então, em determinados momentos que o mercado vai bem, é a hora para o governo aproveitar e arrecadar, formar uma poupancinha, e a hora que ele vai mal é a hora que ele tem que gastar e incentivar a economia a crescer. A coerência que eu já comentei, né? E a dificuldade aqui é que, realmente, se conheça todas as políticas públicas, né? Eu não sei se tem servidores aqui de todas as secretarias, mas o que o referencial comenta é que, como o benefício está linkado a determinada política pública de outra secretaria, o ideal é que tenha-se servidores da Secretaria de Finanças, mas também da Secretaria da Política Pública que se quer alcançar. Então, seja da saúde, da educação, da assistência social, que ele faça parte. Mesmo porque esse servidor dessa outra secretaria é o cara que vai saber melhor como é que está a situação, ali, se está realmente produzindo efeito e tal. Metas e indicadores já no desenho, né? Quando desenhar, quando instituir o benefício, já coloca meta e indicador nele e já coloca o prazo de vigência. Tá? Deixa tudo já na lei. Essa aqui é só a figura do referencial, da forma como eles trabalham as questões. Eu vou pontuar algumas coisas mais rápido aqui, só para... Desse bloco de controle, a transparência que a Patrícia mesmo comentou, ela vai aparecer em todos os blocos, a transparência de tudo, que nem ela comentou. Então, é importante que, depois que se faça o diagnóstico do que é preciso, isso seja dado conhecimento, divulgado. E depois também, quando estiver executando, que também seja divulgado. Em relação à designação formal, quando eu comentei das 2 secretarias, Secretaria Municipal e Secretaria outra, seja de Saúde, Educação, ou outra, que a designação dos servidores responsáveis seja formal. Ok. No caso da União, não vou comentar. Novamente, ali, um estudo do impacto que seja dado transparência da metodologia e a medida de compensação. Ok.
Sobre operação e monitoramento, uma boa prática seria, então, categorizar. Como se está por política pública, você categorizar os benefícios tributários daquela secretaria e afeta. É uma coisa bem lógica, assim, o referencial, e eu acho que ele utiliza bastante a lógica do PDCA, inclusive para toda a administração pública, né? Toda vez a gente vê isso, planeja, executa, controla, avalia, põe na mesa de decisão, e a autoridade vai decidir se eu vou continuar com essa política ou não, ou o que eu posso melhorar e vou designar. Está faltando recurso aqui para esse setor ou não, para eu desenvolver essa política. Então, assim, o referencial ele vem bastante, assim, embora ele não tenha comentado, eu vejo que é bastante o PDCA. Assim. E, por isso, então, a gente vai ter o bloco de controle de avaliações periódicas e por fim, a tomada de decisão da autoridade. Bom, finalizando aqui, eu gostaria de comentar que o referencial ele trouxe critérios e boas práticas, mas o que eu percebi é que, com o projeto de lei complementar, os critérios vão aumentar. Então, assim, o cerco realmente vai apertar para os benefícios tributários, tanto para os gestores quanto para o tribunal, porque para a gente fiscalizar, né? Eu queria agradecer a presença de todos. A atividade financeira do Estado, ela é um objeto árduo, porque envolve muitas ciências, né? Economia, direito, contabilidade. A presença dos senhores aqui na sexta-feira à tarde demonstra que vocês têm muito interesse, e como é uma atividade difícil, eu acredito que você tem que ter um pouquinho de amor para fazer, certo? É um tema novo, o tribunal começa uma nova etapa aqui de profundidade nesse tema, certo? E é isso, é o espírito da gente realmente conseguir fazer hoje, mesmo com a falta de pessoal, que deve ter em todos os setores aí, não é? Quando a gente se qualifica, a gente atenua um pouquinho essa falta de pessoal, certo? Muito obrigado.